Se você tem dúvidas sobre educação inclusiva ou fez perguntas sobre esse tema, lá na nossa caixinha do Instagram, @inclusãopromessista, hoje você vai sanar as suas dúvidas, porque nós vamos sabatinar a doutora Isa. Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista. Este programa deseja fazer chegar até aí, onde você está. Na sua casa, no metrô, na sua igreja, não importa. A gente quer fazer chegar até você muito conhecimento inspirador, qualificado acerca do tema da inclusão de pessoas com deficiências e outras singularidades. Você acha importante a gente estar conversando sobre isso aqui? Se você considera importante esse tema, esse debate, eu vou pedir para você fazer aquele favorzinho super especial. Comentar, deixa o seu comentário sobre esse programa. Curtir é muito importante para a gente. Compartilha nas suas redes sociais, mas principalmente nos seus canais de WhatsApp. Lá da sua família, lá da sua igreja, sabe? O grupo de irmãs, o grupo do Ministério Infantil, né? Os seus conhecidos, terapeutas. Compartilhe o link. Nos ajude a espalhar essa mensagem de amor e inclusão, para todas as pessoas. E para a gente começar assim com chave de ouro, como eu gosto de dizer, eu vou fazer a minha audiodescrição, lembrando para você que a audiodescrição do cenário fica na descrição do vídeo, tá bom? Então, eu sou uma mulher de pele clara, cabelo grisalho até a altura dos ombros. Estou usando um look monocromático, tá bom? Então, uma blusinha bege, uma calça bege, uma sandalinha bege. Tô sentada numa poltrona off-white, uma maquiagem leve, segurando um tablet, tá bom? Hoje, então, nós estamos, assim, duplamente felizes, porque nós já gravamos uma entrevista com a doutora Isa. Se você não assistiu, vamos deixar o link para você. Então, quando você terminar de assistir essa, você acessa a outra, tá bom? Porque essa aqui que nós estamos gravando também tá super especial e eu preciso dar novamente para você, então, as boas-vindas, doutora obrigada. Isa. Gostoso demais estar aqui com Muito você bom. nessa dobradinha aqui no Inclusão Entrevista. Vou deixar esse momentinho para você se apresentar, para você fazer aquela sua audiodescrição também, tá bom? Tá bom. Eu me chamo Isa, né? Quem assistiu o outro vídeo viu que o nome é um pouco complexo, mas podem me chamar de Isa. Eu estou usando uma calça azul, uma sandália off-white, uma blusa também off-white com estampas azuis. Sou uma pessoa de pele clara, tenho cabelo claro e uso óculos. Estou segurando um tablet também, trabalho com educação, sou especialista em direito educacional e eu estou aqui hoje junto com a Ju para a gente responder as perguntinhas que foram feitas nas caixinhas do Instagram. Aí lá vai eu fazer um outro quebra-gelo aqui com a doutora Isa, tá bom? Isa, pergunta que não chegou no Instagram, que não tá no roteiro. Você já conheceu uma outra Isa na sua vida? Não, nunca conheci nenhuma outra Isa. Tá vendo? Edição única. Nós temos a exclusividade aqui, que a Isa está aqui com a gente. Não vou esquecer de mandar aquele abraço pro Elton, né? Não que esquece, tá aqui, né, acompanhando, dando aquela força. É o esposo da doutora Isa. É o doutor Elton, né? Doutor Elton. Um abraço aí para você. Bem, nós vamos lá fazer algumas perguntas para a doutora Isa, perguntas que chegaram para a gente através da caixinha do Instagram. Então, a maioria das questões aqui vieram através do Instagram e a gente vai estar falando a pergunta. Então, se você deixou sua pergunta lá, quem sabe ela vai aparecer aqui, fica ligadinho, tá?
que a doutora Isa vai responder. Se a sua pergunta não aparecer aqui, ou se você tiver alguma outra dúvida, convido você a deixar no comentário, tá bom? Acessar a gente lá pelo direct do Instagram, ou numa futura oportunidade, você tá fazendo a sua pergunta também, tá? Doutora Isa, pergunta da Sara Menezes de São Paulo, nossa primeira pergunta para você, tá? Toda criança tem mesmo direito ao estudo em toda e qualquer situação? Tem alguma lei que dê respaldo à mãe neste caso ou precisa de laudos? É uma pergunta dupla, né? É. Esperteza. Esperta. Com certeza, né? Toda criança tem direito à educação, até porque é um direito fundamental, garantido pela Constituição Federal. E nós temos também no ordenamento jurídico outras leis que respaldam isso, como o ECA, o PNE, a Lei de Inclusão e tantas outras que a gente segue também no ordenamento jurídico, né? Então, sim, toda criança tem direito a uma educação de qualidade, igualitária, inclusiva, né? E que prepare essa criança para a sua vida em sociedade, para o trabalho e para todos os seus atos da vida civil, né? E a questão do laudo, né? Eu acredito que na pergunta, essa mãezinha, né, perguntou da questão da pessoa com deficiência, né? Se é importante ela ter um laudo para apresentar na hora de levar e efetuar a matrícula do seu filho na escola. É importante, sim, levar o laudo, apresentar a escola, né? Para que o médico também detalhe lá quais são as necessidades do aluno, para que a escola possa também desenvolver, né, e se preparar de acordo com a necessidade desse aluno para que ela possa atender ele da melhor maneira possível, tá? Não é obrigatório, mas se a mãe já tem um conhecimento prévio, né, da deficiência do filho, é importante que ela tenha em mãos e leve até a escola no ato da matrícula. Olha, super importante você falar que não é obrigatório, porque às vezes a escola pode exigir o laudo para fazer a matrícula. Isso é ilegal, não pode. Sim, não pode. A escola não pode impedir uma mãe de fazer a matrícula porque não tem o laudo. Não pode. Eu falo porque isso já aconteceu comigo. Né? A escola impediu eu de fazer a matrícula porque eu não tinha o laudo na mão. Não, a escola não pode impedir e nem criar regras tipo, nós não temos mais vagas para alunos com deficiência, nossas salas já estão cheias, nós atingimos a capacidade máxima. Ou a escola tem a vaga ou ela não tem a vaga, independente de laudo. Então, a educação ela é um direito de todos, independente de laudo. Mas, se a mãe tiver, pode levar. Mas não é obrigatório para que seja feita a matrícula do aluno. Mas olha que importante, você que é papai, mamãe, tem um filho com alguma condição específica, né? Olha as sutilezas que a doutora Isa está trazendo, que às vezes as escolas falam, sim. Não, a sala tá cheia, né? Enfim, já tem muitas pessoas com essa deficiência na sala, então não pode. Então, essas falas você não pode aceitar, tá? Porque são ilegais. Quero fazer um adendo aqui, para quem não assistiu o outro vídeo e assistir, que nós falamos um pouquinho sobre discriminação. E essa negativa, né, da escola em realizar a matrícula pelo aluno estar sem laudo caracteriza um ato discriminatório. Olha só. Então, termina de assistir esse e volta no previsto outro em lei. Para poder se inteirar mais sobre o assunto. Importante essa dica. Bem, outra pergunta que é da Sara Menezes também, lá de São Paulo, tá? Muitas dúvidas da Sara aqui. A escola pode se negar a atender a criança que tenha alguma especificidade? Se sim, quando? Então, Sara Menezes, um abraço para você. Obrigada pelas suas perguntas. Já é um complemento da que ela tinha feito anteriormente, né? Não, de maneira nenhuma, né? A escola pode se negar a atender esse aluno, a fazer a matrícula, ou então falar, a gente não tem suporte para atender esse aluno. A escola tem que atender. Se ela tem a vaga, ela tem que matricular esse aluno, e ele tem esse direito de estar matriculado, de frequentar a escola
e não pode haver nenhum tipo de negativa, né? A menos que a escola não tenha vaga. Olha, eu não tenho vaga, tô com a minha sala superlotada na capacidade máxima, eu não tenho vaga para essa turma, não tenho vaga para esse ano. Mas não porque o aluno é portador de deficiência, ou porque ele tem alguma especificidade, ou porque a escola encontra barreiras no atendimento. A escola, inclusive, não pode, né, usar sob alegamento que ela não tem profissionais capacitados para atender aquele aluno, não pode falar que ela tem cota máximas de alunos deficientes por sala. E também uma coisa importante que ela não colocou na pergunta, mas eu acredito que pode surgir dúvidas, então eu vou acrescentar, é sobre pagamento nas escolas particulares de taxas extras. Então a escola também não pode exigir pagamento de taxas extras para atender esse aluno portador de deficiência, né, o aluno com deficiência. Interessante. Como eu conheço a Sara Menezes, eu sei que ela tem o diagnóstico do filho recente, então acredito que ela aproveitou a oportunidade para tirar algumas dúvidas, muito inteligente. Então, tem uma outra pergunta dela aqui, selecionada para você, doutora Isa. A criança com qualquer falha de aprendizagem, se a escola não fornece, que eu acredito que é o acompanhante, né? A mãe pode acompanhar? É bem importante a gente observar essas dúvidas, que podem ser as dúvidas de muitos outros pais, muitas outras mães e cuidadores, né? Realmente, se a criança precisa de um acompanhante na escola e a escola não tem ninguém lá, a mãe pode estar acompanhando essa criança? Como funciona isso, doutora? A primeira coisa que a gente precisa observar e entender é que a escola precisa ter um acompanhante, né? Não é uma faculdade, eu tenho ou não tenho. Né, é um direito que essa criança tem garantido de ter um acompanhante. Se o médico detalhou e informou que ela precisa desse auxílio, olha, meu filho precisa de auxílio para ir ao banheiro, ele precisa de auxílio para se alimentar, ou qualquer outra necessidade que essa criança tenha, a escola tem que fornecer. Mas até achei interessante a pergunta e trouxe um julgado recente que aconteceu aqui no tribunal em São Paulo, de uma mãe que entrou na justiça porque ela queria acompanhar o filho na escola, porque a escola ainda não tinha. Porque é um trâmite, né? É burocrático, a mãe tem que levar documentação, monta um processinho. Então demora até o início das aulas vir esse cuidador, esse apoiador, né? E aí a mãe queria acompanhar e ela entrou com uma liminar e o juiz decidiu o quê, né? Um acórdão no tribunal. Que ela poderia frequentar, mas parcialmente, para não perder a autonomia da criança. Porque essa criança precisa da inclusão também. Verdade. E aí aí eu comecei a ler sobre o caso, dar uma pesquisada. Eu não tenho propriedade porque isso é uma questão educacional para pedagogo, mas tem uma questão de comportamento que é a generalização, né? Sim. Que as crianças se repetem. Exatamente. Então, se ela está num ambiente que ela está sempre com os pais, sempre com a mãe perto, quando ela for replicar em outro ambiente e a mãe não estiver, ela não vai conseguir se socializar. A gente entende, né, que as mãezinhas ficam com o coração apertado e querem estar ali cuidando, em cima, mas é importante também que a criança faça, se sinta incluída e tenta fazer amizades e se inclua de verdade na escola. Então esse julgado eu achei interessante, o que a mãe pode ir, ela vai na hora da alimentação, ele tem dificuldade para se alimentar, ela vai lá, ajuda ele a se alimentar, coloca na sala, mas ela não passa o tempo todo com ele, até para não inibir a criança. Porque às vezes a criança pode ficar inibida também com a presença do responsável. Então, assim, tem que ser avaliado cada caso, né? Individualmente, cada necessidade, mas o correto é que a escola forneça o cuidador se essa criança precisar. Não há nada também, né, que impeça que a mãe esteja presente, mas é importante avaliar essa presença da mãe para não atrapalhar a desenvoltura, a inclusão, essa socialização da criança, porque a gente preza pela inclusão, para que esse indivíduo ele se socialize, para que essa criança aprenda a conviver em comunidade, a conviver longe dos cuidados da mãe ou dos pais. Então a gente tem que dar uma analisada a cada caso, é um caso, mas também não há nada que proíba que a mãe possa frequentar enquanto não tem um cuidador. Olha, achei muito interessante essa análise desse juiz, desse julgado, porque quem trabalha com a questão do autismo, principalmente, que são
os terapeutas que trabalham na ciência da ABA, né, que é a análise do comportamento, sabe que a importância da generalização, né? E é verdade, às vezes a criança ela fica condicionada a alguém, a algum fator, e aí ela não generaliza um conhecimento, enfim, é um comportamento. E realmente a mãe pode ser essa pessoa onde a criança ela se condiciona à presença da mãe e aí não consegue transpor a presença da mãe e generalizar um comportamento, algo que ela precisa desenvolver para estar na vida, enfim, né? Para estar em sociedade. Muito interessante isso. E doutora, também temos a pergunta aqui da Marli Gomes, lá de Votuporanga. A Marli perguntou o seguinte, ó, o diagnóstico de TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é válido para a sala de aula com suas tratativas para aquele aluno? Certo. Eu entendi na pergunta que ela quer saber se os mesmos direitos para as pessoas com deficiência se aplica à pessoa que tem TDAH. Eu acho que era mais ou menos isso. Desculpa se não foi isso, viu, Marli? Mas foi o meu entendimento. Assim, para efeitos legais, o TDAH, né, não é considerado uma deficiência. Ele não está nos rolos, né, da lei de inclusão, do estatuto da pessoa com deficiência, como uma deficiência. Mas nós temos uma lei recente, de 2021, que é a Lei 14.254, que ela reconhece o TDAH, a dislexia, como uma condição diferenciada e assegura alguns direitos para esse aluno, né? E aí, por exemplo, também ela estabelece que o aluno e o professor, o educador, pode prever precocemente que esse aluno tem uma necessidade a mais, que ele tem um TDAH, e encaminhar ele para que ele tenha um acompanhamento médico, com psicólogos, um acompanhamento multidisciplinar, para que ele esteja em sala de aula e consiga se desenvolver melhor, né? E pode, aí com a avaliação médica, junto com o professor e a avaliação médica, ele pode sim ter alguns benefícios dentro da sala de aula, como, por exemplo, ampliar o tempo de prova, reduzir distração, para que ele possa conseguir se concentrar melhor, que a gente sabe que a distração é um problema, né? Então, aí ele pode ter, sim, esses benefícios, e vai depender daquilo que for trabalhado no médico, do que o médico achar que é necessário e importante para esse aluno, mas não é considerado uma deficiência. Mas deixa eu ver se eu entendi. Então, se essa criança vem com um laudo médico e nesse laudo está escrito que ela precisa de X adaptação ou mais tempo para a prova, enfim, ela vem do médico, enfim, do profissional que o médico pediu para avaliar, ela vem com esse laudo, ela entrega para a escola. Isso. Aí a escola precisa, então, acatar o que está no laudo e colocar em prática? Isso precisa, acontece. Acontece. Isso é legal. Precisa. Entendi, então. Então, vamos para a próxima pergunta. Então, Marli, se a gente respondeu legal, olhei errado aqui, se a gente respondeu bacana, se não, você reforça a sua pergunta para numa outra ocasião a gente responder novamente, tá bom? Então, mais uma pergunta. E as crianças com problemas neurológicos extremos são obrigadas a estudar? Essa pergunta também é da Sara. Ela está perguntando se as crianças, né, ou as pessoas com problemas neurológicos extremos são obrigadas a estudar. Como nós já conversamos anteriormente, a educação é um direito de todos, inclusive das crianças com paralisias e deficiências extremas, né? Então, assim, é um direito que ela tem. Então, a gente vai ter que avaliar cada caso. Mas é importante também a gente promover a inclusão dessa criança, né? Dela ter um convívio, dela estar em sociedade, inserida na escola, na idade certa e tudo mais. Então, assim, o Estado tem que assegurar essa igualdade de oportunidade e de aprendizado também para essa criança, observando sempre cada caso, a gravidade que ela tem. E as escolas precisam estar o quê? Adaptadas e preparadas para receber essa criança e ter um atendimento eficaz. A gente pode falar em adaptações físicas, no caso de uma criança que tem uma mobilidade, a gente pode falar na parte de fono, que ela pode fazer um acompanhamento multidisciplinar, a escola dá esse encaminhamento e ela começa a fazer essas terapias para que ela também se desenvolva dentro da escola, faz um atendimento integrado. Então, assim, existem algumas possibilidades dentro de cada aluno que precisa ser avaliado individualmente
que a escola pode e deve, né, atender ele, porque ele precisa fazer a inclusão, ele precisa estar incluído, ele precisa se sentir parte e pertencente àquele lugar. A gente entende que as mãezinhas ficam apreensivas, é difícil, né, a gente tem que avaliar a gravidade do caso, mas é importante a inclusão desse aluno em sociedade, na escola e tudo mais, o convívio com outras pessoas. Sim. E tem uma pergunta aqui da Juliana Lima. Ju Lima, um abraço para você, lá do Recife. Ela pergunta o seguinte: as escolas têm obrigação de adaptar as atividades para o aluno com deficiência? Nas escolas particulares é obrigado fornecer professor de educação especial para o aluno com TEA, transtorno do espectro autista, doutora? Não responde ainda, tá bom? Porque agora nós temos um momento muito especial aqui no programa, que é o Momento Libras com Éder. Bora conferir? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para o nosso Momento Libras? E o nosso Momento Libras de hoje é um pouquinho diferente. Eu vou usar esse momento para a gente falar sobre o nosso curso de Libras que temos gratuito. Talvez você não saiba, ou você saiba, né? Que temos aí o nosso curso básico gratuito de Libras. Então, assim, para quem ainda não conhece, eu convido a você a entrar no nosso Instagram, Promessa Inclusão, que lá vai ter o link, você vai clicar e já vai aparecer para você sobre o curso. Aí você vai clicar de novo, aí você vai fazer a sua inscrição. Fez a inscrição, já vai abrir para você o link e o curso, para você começar o seu estudo em casa, no celular, bem tranquilo, no seu computador, no tempo que você achar melhor para estudar. E deixa eu te falar uma coisa muito importante sobre esse curso, ele é gratuito e tem certificado. Você acredita? Estamos aí pensando então em formas estratégicas de você, na sua casa, conseguir estudar Libras. Sem desculpa, acabou a desculpa agora, então é hora de você arregaçar as mangas e estudar Libras e ficar bem, ficar fluente para você conseguir começar um ministério aí dentro das suas igrejas. Fechou, pessoal? Um forte abraço, então. Bora lá, hein? Estudando, hein? Tchau, tchau. Então, doutora Isa, depois desse Momento Libras aí com o Éder, que a gente aprendeu um pouquinho, então, responde pra gente. As escolas têm obrigação de adaptar as atividades para um aluno com deficiência? E na escola particular, é obrigado a ter um professor de educação especial para o aluno com autismo? Sim, as escolas precisam, né, estar atentas, né, estarem atualizadas, né, a esse novo mundo, a inclusão. Então, elas têm que adaptar as atividades para os alunos com deficiência, sim, através do PEI, que é um plano educacional individualizado, que ela elabora esse projeto, esse plano, e aplica o aluno para que ele possa, sim, conseguir seguir o currículo escolar, o currículo de base nacional. E quanto, né, ao fornecer um professor nas escolas particulares, se o aluno tem indicação e tem necessidade de ter esse apoiador, esse cuidador, esse professor auxiliar, a escola tem que fornecer. Aí a gente até retoma uma questão anterior, tem que fornecer e fornecer sem custo adicional nenhum, né? Então, se o aluno tem direito e tem indicação, está no PEI que o aluno precisa desse atendimento, a escola deve fornecer e deve sim adaptar as atividades para que esse aluno aprenda, evolua e seja inserido na sociedade, consiga conviver e consiga desenvolver intelectualmente. Porque é igual a gente quem não assistiu a outra, volte para assistir, a gente conversou anteriormente, a escola precisa estar preparada, que hoje em dia a gente não ensina mais o aluno no quadro verde com giz. Cada um vai aprender de uma maneira, de um jeito. A gente até falou das tecnologias assistivas, que é super importante. Então, o professor tem que estar antenado, capacitado e preparado para poder aplicar isso na prática. Que muitos alunos, às vezes, a gente pensa, não se desenvolve, né? É porque ele não tem o estímulo correto. Ele não tem o estímulo necessário para que ele se desenvolva cognitivamente, né? Porque, às vezes, ele não aprende daquela maneira. Então, tem que descobrir qual é a melhor forma de aprendizado para esse aluno. Então, olha
Olha só que interessante que a doutora Isa está falando, e algo que a gente fala aqui em algumas outras entrevistas, quando vem outros professores, dá uma olhadinha nas nossas playlists, que a gente fala um pouquinho, tem vários programas falando sobre as formas que as pessoas aprendem. Hoje em dia não é só ensinar de um jeito, mas nós sabemos que as pessoas aprendem de formas diferentes. Tem diversas maneiras de você ensinar um conceito. Então, a gente precisa entender que cada pessoa tem o seu jeitinho de aprender e também que ela pode se desenvolver. Todos podemos aprender, né, doutora? Com certeza. E agora a pergunta da Juliana Duque, uma pessoa muito simpática, lá de São Paulo, sabe? E é claro, eu fui um pouco irônica porque eu tô falando de mim mesma, tá bom? Como podemos fiscalizar o PEI? Você falou na outra pergunta, né, sobre o plano de educação individualizado, né? Então, como que a gente fiscaliza, né, os pais, enfim, como que a gente acompanha isso para saber que esse planinho está sendo elaborado, está sendo colocado para o aluno, está sendo aplicado lá na escola? Está colocado em prática, né? Uhum. A primeira coisa, assim, que eu trouxe para que a gente possa entender melhor é o que é o PEI, né? O que é esse plano educacional individualizado que tanto se fala, né? Esse plano educacional individualizado, ele personaliza o atendimento do aluno. Então, é feito, elaborado em conjunto, não é somente o educador que elabora esse plano. É junto com a família e junto com a equipe médica multidisciplinar que já acompanha esse aluno. Então, em conjunto, vai ser elaborado esse plano. Então, assim, os pais, na verdade, não devem ficar de fora, eles devem estar atuando sempre, com frequência ali, porque eles vão participar desse plano, vai ter aprovação da família. Quando tiver fechado, que vem um laudo do médico, que vem um laudo do professor, a família é chamada, também vai opinar e vai junto fazer esse plano para o aluno. Então tem que ter o aval da família quando o aluno é menor de idade. E o plano, ele é revisado periodicamente, porque a ideia é que esse aluno, com o plano, com as estratégias que foram colocadas ali, com as medidas que foram tomadas, é que esse aluno ele vai evoluindo, então ele vai melhorando cada dia mais. Então esse plano precisa sempre ser revisado periodicamente. E a família precisa, as mães, os pais precisam estar participando. Então, assim, se a família não está participando desse plano, tem algo errado. Porque é um plano que deve ser elaborado em conjunto com todos. Não é um plano de achismo. O professor achou sozinho aquilo e colocou. Não, precisa de toda uma equipe, ele é elaborado em conjunto. Então, os pais responsáveis precisam estar participando ativamente, tanto nas revisões e quanto se está seguindo as estratégias ali que foram adotadas, as medidas que foram adotadas para poder acompanhar a evolução desse aluno, quais são os atendimentos que ele vai necessitar naquele bimestre, ele pode ser bimestral, semestral, né? Vai depender de cada aluno e da especificidade de cada um. Mas os pais atuam assim diretamente. Então, assim, a fiscalização é direta, faz parte, o pai faz parte do plano, a família é ouvida, tem que ser ouvida. Certo, é como se fosse uma métrica, né, que você vai avaliando, reavaliando, fazendo, refinando, né, e acompanhando. Isso. E aí na escola, os professores vão trabalhando aquilo que foi proposto no plano para que o aluno se desenvolva, para que ele trabalhe aquilo. Vamos fazer um plano bimestral. Então, dentro daquele bimestre, em conjunto com a família, na tomada de decisão, né, decidimos que vai ser desse jeito. Então, vai trabalhar. Terminou o bimestre, a família tem que estar lá. O que seguimos do plano? Qual foi as melhoras? Quais não foram as melhoras? Então, esse plano precisa ser revisado sempre, com frequência. É importante, muito importante saber disso. Gostoso demais estar aqui com a doutora Isa novamente, mas nós temos que terminar essa conversa. Que pena. Mas para a gente fazer aquele fechamento também com chave de ouro, né? Nós abrimos com chave de ouro e a gente precisa fechar com chave de ouro. Doutora Isa, fala pra gente o que você acha importante que os pais saibam sobre todas essas questões aqui. Você vê que eles perguntaram, tem muitas perguntas aqui que foram relevantes, que com certeza vão elucidar muitas questões para que os pais, familiares, cuidadores possam trabalhar essas questões junto às crianças, junto à população que aprende, né, e que tem alguma necessidade específica, mas na sua
na sua visão, na sua experiência, o que é importante que os pais saibam quando eles estão buscando os seus direitos, especificamente nessa área da educação? O que é importante eles saberem, eles não esquecerem, eles considerarem? A gente vê muitas mães preocupadas com isso, né? E assim, o importante, a primeira coisa que eu falo é não desistir. Não desista na primeira negativa, né? Porque infelizmente a gente tem muito profissional que não é capacitado, que não tem conhecimento ainda de todos esses benefícios e vai te negar de primeira. Então assim, você não pode desistir, né? Chegou na escola, quero fazer matrícula, não vai matricular porque não tem um laudo. Não, eu não preciso do laudo. Então, ter o conhecimento também te traz poder para você poder exigir aquilo que é direito do seu filho. Então assim, não desista na primeira, não tenho direito. Como não? Então assim, não desista, não desanimem, é difícil, às vezes precisa recorrer ao judiciário, os pais, os familiares vão ter que recorrer à Defensoria Pública ou ao Ministério Público para poder fazer valer o direito, porque a gente sabe que infelizmente muitas das vezes de primeira, da boa vontade, não vai fazer valer, precisa recorrer, precisa ter uma decisão, uma sentença, então tem que ir atrás mesmo. Tem que buscar o conhecimento e entender qual a necessidade do seu filho. Sempre que for ao médico, não é necessário o laudo, mas sempre que for, pedir para o médico colocar quais são as necessidades específicas daquele aluno, para que a escola também possa ter o entendimento daquilo que o aluno precisa de fato, né? Se ele precisa de um cuidador, se ele precisa de um apoio, se ele precisa de um professor auxiliar, se ele precisa de atendimento na sala de educação especial, né, ou na multisseriada. Então, assim, sempre o médico detalhar o que ele precisa, sempre levar relatórios médicos para a escola também, para que a escola esteja ciente da evolução desse aluno. Porque às vezes o relatório médico é muito antigo e aquele aluno já evoluiu, já mudou, já aprendeu, já tem outras necessidades e não mais aquelas. E às vezes só a mãe falando, às vezes a escola fala, mas eu não tenho nada para documentar. Então é importante também ter os documentos atualizados, né? A gente sabe que o CID, o laudo não muda, mas a gente melhora, o aluno evolui, a criança aprende, então o relatório médico muda, né? Então é sempre importante manter as documentações atualizadas, fazerem valer os seus direitos, não desistirem na primeira negativa, irem atrás daquilo que é preciso, com paciência, com perseverança, que conseguem, só não pode desistir. E procurem a justiça, procurem a Defensoria Pública, o Ministério Público, caso vocês se sintam discriminados, negados, ou tenha algo que tenha incomodado vocês e que não tenha sido garantido aos filhos. Então, vocês podem recorrer ao judiciário, a gente sabe que demora um pouquinho, mas acontece, é só não desistir, ter força de vontade que vai dar certo. Perfeito, doutora Isa. Muito obrigada. Eu te agradeço. Sem palavras para te agradecer por doar um pouquinho do seu tempo, de estar essa tarde aqui com a gente, também de estar sempre no Instagram. Então, se você não acompanha a gente no Instagram, vai lá, segue a gente, @inclusãopromessista. A doutora Isa sempre grava conteúdos de educação para nos ajudar, para tirar as nossas dúvidas nessa área, que é tão importante para a inclusão de crianças e pessoas com deficiência. Então, muito obrigada novamente, você, Elton, que Deus abençoe vocês, Amém. Família, ministério, multipliquem bênçãos, tudo isso que vocês têm nos ajudado e contribuído, tá? Na inclusão. Também preciso fazer um agradecimento super especial à equipe de Libras que está aqui com a gente gravando, tá? Então, uma equipe aí de um pessoal que está sempre, são nossos irmãos, nossos parceiros, a querida Dilma, a Graziela, ao Éder, então essa equipe que sempre está junto com a gente, estão gravando aí no bastidor. Deus abençoe vocês, que vida, ministério, sejam muito abençoados também. E com certeza um agradecimento todo especial a você que ficou até aqui com a gente aí, ó, focado, firme. Eu espero que as suas dúvidas tenham sido tiradas, que você tenha muito mais esclarecimento para lidar com essas questões de inclusão escolar na sua vida. E se ficou alguma dúvida, deixa pra gente nos comentários ou lá no direct do @inclusãopromessista. Um grande abraço para você e até o próximo Inclusão Entrevista, se Deus quiser.